Bom dia, que bom que você está aqui. Tem sido tão bom conectar com vocês, mesmo que por aqui, enquanto a gente ainda está separado, e poder, às vezes até através de uma frasezinha aqui embaixo no nosso chat ao vivo, poder ver quem está online e reconectar com vocês dessa forma. E aqui, esses últimos 2 meses foram bem difíceis aqui em casa, emocionalmente muito pesados. E se você está aqui em Manaus, eu imagino que também não foram fáceis para sua família de qualquer forma. E antes da gente começar hoje, eu queria muito orar, conversar com Deus, com vocês um pouquinho hoje de manhã. Pode ser? Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem estado presente. O Senhor é Emanuel, Deus conosco, que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer a mal algum, porque o Senhor está com a gente. O Senhor sabe que esses últimos 2 meses foram muito difíceis para a gente, aqui no Amazonas, aqui na nossa cidade. E o Senhor sabe como estão as coisas na casa de cada um, como estão os relacionamentos, como estão as finanças, como está a saúde. E hoje, antes de qualquer coisa, antes da gente falar em canções com o Senhor, eu queria sim entregar essas coisas para o Senhor, pedindo que o Senhor continue sobre as nossas casas, continue cuidando da gente, que mesmo nos momentos mais difíceis a gente não perca a esperança, ajuda o nosso coração a permanecer em fé, crendo que o Senhor não saiu do controle das coisas que nos cercam. E eu peço, Deus, que de verdade, que o Seu Espírito Santo pastoreie o nosso coração num momento como esse, sabe? Fala com a gente, continua ensinando a gente, cura as pessoas que precisam de cura, visita os leitos dos hospitais, visita a casa das pessoas, onde algumas talvez estejam doentes, cuida das pessoas que hoje precisam de provisão do Senhor, sabe? Que precisam que o Senhor de alguma forma abra portas para o trabalho, ajuda Deus na manutenção da casa de cada um e ajuda a gente a se amar bem e melhor todos os dias em comunidade. Faz o nosso coração sensível ao que o Senhor quer para nós aqui dentro da CV, mas também na nossa cidade através de nós. É o que eu te peço hoje de manhã, em nome de Jesus. Amém. Olá, comunidade viva, tudo bom? Bem-vindo ao nosso primeiro episódio de Como Contar Histórias Bíblicas com o que você tem em casa. É uma série que toca muito meu coração porque nós vamos começar a ensinar as crianças, mas não só os professores, mas você vai se tornar o melhor professor possível para a sua criança. Seja você pai, seja você tio, hoje vai ser bem especial. E para a primeira aula, para o seu primeiro método, eu vou te ensinar a contar história com talheres. Isso aí, você vai contar histórias bíblicas com talheres. E eu tenho certeza que você tem talheres em casa. Se não tiver, entre em contato conosco. Mas vai ser muito especial você contar com o que você tem em casa, porque suas crianças vão começar a olhar os talheres com outros olhos. Você também vai precisar de uma Bíblia. Então, talheres e Bíblia. E a partir de agora eu vou te ensinar do modo bem prático e simples como você conta histórias para as crianças. Primeiro passo, você encontra uma história, principalmente as histórias de Jesus são muito práticas e lê ela com muito carinho e muito amor. Não adianta você não ter lido antes para você contar às crianças. E você não precisa ter uma hermenêutica, uma elaboração, um método científico. Não, você está contando para as crianças, elas querem saber a essência da história, tá bom? Então, leia e preste atenção nos detalhes. Como nós vamos contar com personagens que são talheres, você precisa que eles se movimentem e que eles vão de um ponto A a ponto B, se conversem, se comuniquem e tudo mais. Então você tem que entender os pormenores da ação da história, não só a essência dela, o que espiritualmente ela vai falar. Isso aí também é necessário, mas para contar, as crianças querem ver movimento e interação entre os talheres.
Eu escolhi a história da pesca maravilhosa, a primeira que está escrita em Lucas 5. Então, agora eu vou pegar para ler, e aí assim que eu entender, aí sim eu chamaria uma criança, que no caso a minha não está aqui, mas aí eu chamaria uma criança para que ela ouvisse a história. Um detalhe bem interessante, eu li toda a história e agora eu percebi quantos personagens tem na história. Nesse caso nós vamos ter Jesus, nós vamos ter Simão Pedro, nós vamos ter Tiago e João. Serão 4 personagens, tá? Então eu vou escolher 4 talheres para serem meus personagens. Eu vou determinar que a minha colher é Jesus, o garfo é Simão Pedro e as 2 colherzinhas menores são os seus parceiros Tiago e João. E agora, vamos contar a história. Essa história é muito antiga. Na época de Jesus, ele estava numa praia com uma multidão falando sobre o Evangelho, falando sobre os milagres. Então, ao longe, ele avistou 2 barcos e 3 pescadores. Então, Jesus olhou, se aproximou deles, entrou no barquinho e fez um sinal para que os pescadores levassem os seus barcos para o mar. Só que os pescadores estavam lavando as redes. Sabe o que isso quer dizer? Eles não pegaram nada. Imagina a tristeza dos pescadores. E aí, um homem chega e entra no barquinho deles para que eles entrem no barco e vão para o mar? Poxa vida! Então, Jesus fala bem assim: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Aí eles entraram no barquinho e foram até onde o mestre mandou. Eles jogam a rede e sabe o que acontece? Eles tomam um susto, as redes voltam cheias e eles mal conseguem puxar. E aí começam a chamar outros amigos para ajudar. E as redes vêm lotadas de peixe. Porque eles passaram a noite toda tentando, só conseguiram porque Jesus estava com eles. Então, quando eles voltam, Simão, ele todo arrependido, ele cai de joelhos e diz: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Jesus, ele falou: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim, chegaram à praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Lógico que depois que você conta a história, você pode aplicar a lição, que no caso seria que Jesus faz um milagre e torna as pessoas pescadores de homens através do Evangelho. Mas aqui é um outro enredo. Eu sempre peço que você entenda a história e entenda o princípio dela para ensinar as crianças. Eu te mostrei como contar a história. Nos próximos episódios eu vou te mostrar como contar a essência da história com outros métodos também, tá bom? Se gostou do vídeo, não deixe de colocar aqui nos comentários do nosso YouTube o que você achou, suas ideias, suas sugestões, o que podemos melhorar e o que mais você quer aprender para contar a história às suas crianças em casa, tá bom? Sinta-se abraçado e continue com a programação. Esse nome é
nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus. morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, O nome de Jesus. Que coisa boa. Nesse primeiro domingo de março, eu tô muito feliz da gente poder passar uns minutinhos conversando sobre um assunto que é tão próximo do meu coração. E hoje eu vou usar a ajuda de alguém que eu conheci em janeiro, que a gente canta algumas das músicas dele aqui em comunidade, e que desde que ouviu o que estava acontecendo aqui com essa segunda onda do coronavírus, ele se aproximou em ajuda de uma forma muito especial, e é o Marcos Almeida. E na semana passada ele compartilhou um texto em uma das suas mídias sociais que eu acho que pode servir muito bem a gente hoje, agora de manhã, e eu quero ler para você. O texto diz assim: são 10 horas da noite, estamos prontos para seguir o rito. Deitar, orar e ler algumas páginas de Nárnia antes de dormir. Mas, segundos depois da oração, pai, Deus chora? Isabel pergunta com aquela habitual entonação cheia de energia. Recebe um silêncio teologal. Joaquim, ao nosso lado, também espera uma resposta.
e procuro rapidamente tentar entender o porquê da dúvida enquanto lembro de Jesus, amigo de Lázaro, chorando a morte do seu amigo. E eu respondo: sim, Deus chora. Eu não acreditaria num Deus que não fosse capaz de chorar. Continuei a pensar. E agora já são 1 da manhã. Penso e escrevo no momento mais crítico da pandemia do coronavírus no Brasil. 254.263 vidas perdidas para um vírus que hackeou o nosso sistema. Nos expôs mais frágeis do que nunca para sermos mortos, alguns de nós sem ao menos oxigênio para os pulmões, asfixiados. Alguém perguntou: onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial? Não me lembro para quem, mas este respondeu: Deus estava numa câmara de gás. Não tenho dúvida, Deus chora as dores do mundo que habito. A chuva é o sinal de suas lágrimas, diria a mitologia popular. Mas tenho fé para crer que mesmo sem chover, mesmo sem qualquer sinal perceptível à minha falta de sensibilidade, o Deus que se revela só pode ser o Deus sofredor, aquele que se compadece. Deus, onde estás? Nas UTIs dos hospitais, nos velórios sem velas, de liturgias surdas e mudas para histórias de vida encerradas em valas comuns. Deus está nos aniversários dos novos órfãos. Deus está ao lado da criança que tenta assistir a aula online com a câmera desligada para não mostrar sua tristeza profunda. Deus está sofrendo. Deus chora, Isabel. Por isso eu creio. E mesmo sendo esse um relato de um pai encurralado, talvez como alguns de vocês já foram que estão ouvindo nesse momento, Marcos olha para os jeitos de Jesus e para os feitos de Jesus e vê evidências de um Deus que chora quando olha para o homem Deus diante de Maria, irmã de Lázaro, seus amigos, seus irmãos, e ele chora diante dela. E em janeiro, a JMA, a organização pela qual eu sirvo aqui no Amazonas, liderou algumas frentes de socorro diante do colapso da saúde que a gente tem enfrentado. E aí foram algumas madrugadas sem sono, rolando na cama, e eu não sei como é para você, mas escrever me ajuda a desacelerar a minha mente. E numa dessas madrugadas, talvez até um pouco arrependida de ter dito sim, vamos fazer alguma coisa, eu escrevi o seguinte: sem nem pensar, escolhi colocar à disposição o pouco que tínhamos como porta de socorro para o povo que está doente em casa, morrendo em casa, só pela convicção de que o meu Jesus corria para socorrer as pessoas no meio do caos e fazia os maiores milagres com os menores recursos. E eu fiquei relendo essa frase, só pela convicção de que o meu Jesus corria em direção às pessoas no meio do caos e fazia os maiores milagres sem ter nada, assim. E não tinha, naquele momento, eu não tinha muitas razões articuladas para um momento tão decisivo. Somente a imagem de Jesus sempre andando em direção ao BO. Jesus sempre andando para o meio do caos. E o Lucas, ele vai dizer lá nos evangelhos, que Jesus ele foi apresentado no templo aos 8 anos de idade, e aos 12 anos ele acaba se perdendo dos pais, ficando para trás. Depois de um dia de caminhada, eles dão conta de que o menino não está ali, e por 3 dias eles procuram Jesus e ele finalmente é encontrado dentro do templo, sentado com os mestres da lei e ouvindo-lhes e fazendo perguntas a eles, né?
E aqui no Amazonas, talvez nossa querida Débora diria menino enxerido, um menino enxerido mesmo. E aí é uma sequência nos textos dizendo Jesus cheio do Espírito Santo voltou e foi levado até as multidões. Jesus no poder do Espírito Santo voltou até a Galileia e ensinou as pessoas ali. Ele desceu a Cafarnaum, saiu das sinagogas e foi para a casa de Simão, Pedro, onde a sogra estava com uma febre alta e, na verdade, endemoniada. E ele vai lá, vai ver que... Vamos lá, eu resolvo. E a primeira vez que ele mostra a autoridade dele sobre demônios. E foi lá ver os caras que não estavam conseguindo pescar, que não tinha peixe. E foi lá, o que está acontecendo? Vocês não estão conseguindo pegar peixe, não? Jesus, ele sai, avista um publicano, o Levi, e fala, vou lá na tua casa. Querendo conhecer, ele queria saber das pessoas, ele queria saber o que estava acontecendo na cidade. E diz que Jesus, vários registros nos evangelhos vão dizer que Jesus ele ia por todas as cidades e todos os povoados, conversando com as pessoas. O mesmo menino enxerido, agora um homem ainda preocupado e inclinado às dores e os BOs das cidades e do povoado. Os assuntos do povo, do centrão de Manaus, assim, né, do povão mesmo. E um desses textos, na verdade, Lucas, em João 5, narra um desses encontros de Jesus, né? E o texto vai dizer assim, em João 5, no capítulo 1 até o versículo 8. O texto vai dizer, eu tô lendo na NVI. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há um tanque que... perto da Porta das Oliveiras, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E o texto vai dizer no versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. E esse texto, eu costumo brincar, né, que Jesus ele inaugurou o conceito de Ministério da Saúde enquanto ele saía pelos lugares curando as pessoas por onde ele passava. E algumas coisas me marcam nessa caminhada de Jesus para fora da barriga de Maria até chegar na cruz. Uma é que Jesus sabia que ele veio para fora de si em direção ao outro. Jesus, em momento nenhum, ele se apresenta como alguém que senta no seu gabinete esperando o horário da sua primeira audiência pública com as pessoas. Mas aos 12 anos ele já está sentado no meio das pessoas, ouvindo o que a cidade estava dizendo, ouvindo o que o contexto estava dizendo e fazendo perguntas. Que era uma das maiores dons de Jesus, eram as perguntas chaves dele. E Mateus, Marcos, Lucas, João são a narrativa de um Deus interessado pelas pessoas e os assuntos das pessoas. E principalmente interessado em conectar o Pai, trazendo o reino a essas pessoas. É como se ele veio para reestabelecer, tipo, eu vou trazer
o que Deus já tinha planejado para vocês. E esse texto específico que a gente leu agora de manhã, ele usa 3 verbos que eu vejo muito nas falas e na narrativa acerca de Jesus. Ele vai dizer que ele ouviu, não, ele ver, saber, ouvir e perguntar. São 3 coisas que Jesus parece fazer constantemente: ver, ouvir, saber e perguntar. Quando ele vai dizer que quando o viu deitado e soube que ele vivia ali, naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E alguma coisa acontece quando os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem, quando sabemos do que está acontecendo. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento, talvez quando Moisés, pela primeira vez, vai dar um rolê no chão da fábrica, ali no Egito, e pela primeira vez ele vê o povo hebreu como se fosse a ele mesmo. Ou Abraão, quando ouviu a Deus e sai daquela tenda e experimenta o improvável e o impossível. Eu não sei para onde eu vou, mas eu só preciso andar. E até Neemias, lá no capítulo 1, quando chegam pessoas que vieram de Jerusalém, e ele pergunta o que estava acontecendo lá com os judeus, e ele fala que quando eles responderam e ele ouviu essas coisas, ele sentou e chorou. E o texto vai dizer que ele orou e fez um plano para ajudar, mas é impossível você ficar apático diante do que você sabe, do que você vê, do que o seu olho enxerga e o seu coração sente. E isso vai estar em vários textos, até que chega lá no tradicional texto, em Mateus, no capítulo 9, o próprio Cristo dizendo, né, que o texto narrando que ao ver as multidões, Jesus olhou, ele viu e teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Cenário talvez muito parecido com o que a gente viveu aqui em janeiro e fevereiro, as pessoas completamente desnorteadas e perdidas. E não tem como olhar e não sentir, saber e não sentir, dormir normal, não perguntar como o reino pode mudar isso aqui, como a morte e a vida de Jesus mudam essa realidade, sabe? Não implorar, venha a eles o teu reino, sabe? Seja feita a tua vontade na vida deles também. O Isaías, lá no capítulo 42, ele vai dizer, diante da situação de Israel, ele fala, cara, esse é um povo roubado e saqueado e não há quem diga restitui, faz novo, acaba com isso, entendeu? E aí vem Jesus e fala assim, levanta e anda. Levanta e anda, vai, as coisas são novas, entendeu? Eu costumo dizer que você é resposta para o que você vê e para o que dói em você. E que das coisas que ainda carecem da pitada do reino de Deus. Tem coisa que só você vai ver, tem dores que é você que sente, que eu não sinto. Você é sim chamado para o que você vê e o que dói no seu coração, entendeu? E como seguidores desse Deus andarilho, desse Cristo que está encaminhada de volta para o Pai, a gente foi intimado em amor a seguir os mesmos passos desse Jesus, porque estamos nele. Cristo em nós, ele continua andando na mesma direção, para fora de si, em direção ao outro. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 6, o texto vai dizer assim, desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E eu falei para vocês no início,
dessa conversa que, sem pensar muito, às vezes até arrependida por ter dito sim, eu, ao lado de dezenas de pessoas voluntárias, fomos dar uma volta em torno de alguns tanques de Bethesda nas filiais de Manaus, é claro. E diante do que nós vimos, esse mesmo Jesus que com uma palavra mudou a vida de milhares de pessoas em 3 anos de ministério, mobilizou mais de R$500 mil e centenas de voluntários para que pessoas que esperavam um movimento das águas em casa sem poder buscar ajuda, tivessem ajuda. Que talvez diziam: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque enquanto a água é agitada. Eu espero que, ao vermos juntos um pouco do que eu narrei em algumas imagens, e talvez até em oração, que juntos nós decidamos continuar dando passos largos em meio à cidade, no meio do povão, nas pisaduras do menino enxerido, do homem-Deus, no afã inquieto de levarmos o reino aonde ele ainda não chegou. Eu te encorajo nesses próximos 2 minutinhos, ao ver essas imagens, a responder algumas coisas para esse Jesus, o nosso Deus andarilho, aquele que foi por meio do povo e trouxe o reino a nós. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Eu amo vocês, estou com saudade. Diante do cenário devastador dessa segunda onda de Covid-19 em Manaus, em parceria com o Transforma Brasil e iniciativas individuais e privadas em todo o país, nós da JMA colocamos tudo o que tínhamos como porta de socorro à sociedade civil que já vinha sofrendo com casos graves nas suas casas. Dezenas de organizações não governamentais aqui em Manaus, igrejas, iniciativas privadas, influencers, cozinheiras, mães, irmãos, pobres ou ricos, todos nos juntamos para levar ajuda às famílias que estavam perdendo os seus. Nesses dias, conseguimos entrar nas casas das pessoas para levar oxigênio, equipar com EPIs os voluntários e os profissionais de saúde, alimentar centenas que esperavam nas portas dos hospitais, dezenas de voluntários que, ainda saudáveis, saíram das suas casas para ficar na fila e para que os doentes ficassem nas suas casas e não tivessem que esperar por horas para a entrega ou retirada de um cilindro de oxigênio. Tomamos a difícil decisão de tirarmos o corpo de voluntários das ruas, principalmente para desacelerar o contágio na capital e logo despressurizar o sistema de saúde no Amazonas. Nós somos poucas pessoas saudáveis, cuidando de muita gente doente. A todos os profissionais de saúde que estão exaustos, vocês não estão sozinhos. Estamos lutando com vocês. Ao povo manauara, não percam a esperança. Isso vai passar. 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 Oi pessoal, aqui é o PA e eu vim trazer 2 informações importantes para você. Por favor, fique ligado. Primeira, dia 14/3, após a transmissão da nossa palestra, às 10h40, nós teremos a nossa Assembleia Ordinária, que terá como pauta a eleição da liderança de 2021, a atualização de rol de membros e a divulgação e informação da nossa Assembleia Extraordinária. E dia 21/3, às 10h40, também após a nossa transmissão da palestra, nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária, que terá como pauta a eleição do pastor Alexandre. As nossas assembleias serão totalmente online. E para maiores informações, busque com algum conselheiro da comunidade viva ou no grupo de membros do WhatsApp, tá certo? Um abraço.